Começa agora. Óbvio Lulante, porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Meu pai, vamos hoje, É brincadeira o gol que esse cara acabou de perder. A bola de pé, se fez a cara no gol. Na cara da bola, o cara chutou. Olá, boa noite pra você, ouvinte ligado na rádio FMG Educativa. Começa agora Óbvio Ululante, ao vivo pelo 104,5 FM ou pelo www.fmg.br/rádio. Eu sou o Rafael Miguel e vou com você até às 7 horas da noite falando de muito futebol. E a gente abre com música, Sensação, Cara do Gol. E o momento chegou. E você pode participar com a gente pelas redes sociais, twitter.com/óbvioufmg e também no Facebook, Óbvio Ululante. E quem está aqui mais uma vez com a gente é o GFUT, grupo de estudos sobre futebol e torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, hoje representado pela Sara. Sara, muito obrigado pela sua participação. Temos aqui também com a gente o jornalista Enderson Cunha. Valeu, Enderson, pela participação. E também hoje o nosso convidado é o professor doutor da Escola de Educação Física da UFMG, Varley Costa. Ele que vai falar hoje sobre o segundo UFMG Science Soccer. Professor Varley, muito obrigado por estar aqui com a gente no Óbvio Ululante. E tem muita coisa, tem matéria de Aline Azevedo sobre uma das maiores discussões do futebol brasileiro, uma das maiores discussões do futebol brasileiro, mata-mata ou pontos corridos. As notícias dos clubes da capital mineira, tem hat-trick e também os quadros produzidos pelo GFUT. Fique ligado no Óbvio Ululante dessa quarta-feira, dia 11 de março, que está só começando. E Dedé com Dedé, e Dedé com Dedé. futebol e arte. Bom, e a gente começa com um quadro internacional, né, Sara? Que veio direto da Espanha com o professor Silvio. Isso, e a Sara que vai trazer aqui pra gente. Então, boa noite, ouvintes. Queria aproveitar para mandar um abraço pro Silvio aí, que tá um pouquinho longe da gente, mas tá sempre presente, né, acompanhando o Óbvio. E o futebol de arte, então, dessa semana vem da Catalunha, mais especificamente de Barcelona. Vamos sugerir que os amantes do futebol conheçam a revista Panenka. Panenka é uma revista de tiragem mensal que aborda a cultura futebolística através dos enfoques históricos, culturais, sociais e políticos. Foi fundada em 2011 por um grupo de jornalistas, fotógrafos, ilustradores e desenhistas. E começou suas atividades no dia 20 de junho, data do 35º aniversário do pênalti à la Panenka. Cabe aqui um parágrafo para explicar que na disputa de pênaltis na final da Eurocopa de 1976, Antônio Panenka, meio-campista tcheco, deu a vitória à sua seleção a enganar nada mais nada menos que Maier, goleiro campeão do mundo de 1974. Com o que chamamos aqui no Brasil de cavadinha. Então, 35 anos depois, estreia o número 0 da revista. A revista fala do futebol com uma crítica qualificada à sua mercantilização, respeitando a tradição dos clubes e a paixão do torcedor. Tem no seu interior grandes e pequenos textos tratando de assuntos diversos sobre o futebol no mundo, porém com maior enfoque na Europa. A edição está no número 350 e os ouvintes vão poder ter acesso à revista através do site www.panenka.org. Valeu, Sara. Tá então a dica do professor Silvio. E Anderson, a gente estava conversando aqui antes do programa, você chegou a dar uma olhada lá no site, né, da revista? Eu achei assim, o site ainda é bem simples e tal, mas os aspectos que mostram da revista, né, a parte gráfica é muito legal, muito interessante. Tá certo então, pessoal. Agora 6 horas 14 minutos. Vamos conferir matéria de Aline Azevedo. Futebol. Mata-mata ou pontos corridos? Eis a questão. Nos últimos dias, o universo futebolístico brasileiro foi tomado pela pergunta que vai definir o futuro do Campeonato Brasileiro de 2016. Mas afinal, qual a diferença entre pontos corridos e mata-mata? No formato atual dos pontos corridos, as partidas já são previamente datadas e os times se enfrentam 2 vezes. A cada vitória, 3 pontos. Empate,
1 ponto, e na derrota, ponto nenhum. Ganha o campeonato, obviamente, quem acumular mais pontos. No mata-mata, um grupo de times são classificados depois de uma fase inicial e os confrontos a partir daí dependem dos resultados das partidas, sejam elas eliminatórias com prorrogação ou pênaltis. Quem ganha fica, quem perde pede pra sair. Haja coração, hein? O mata-mata é aplicado em várias competições de futebol, como os campeonatos estaduais, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América. O Campeonato Brasileiro, entretanto, usa os pontos corridos desde 2003. O Grêmio foi responsável por botar lenha na fogueira. Seu presidente começou a campanha pela volta do mata-mata. Segundo ele, a nova fórmula traria mais equilíbrio e motivação para o futebol brasileiro, além de levar mais emoção ao Brasileirão e atrair torcedores e telespectadores. No início do mês, a CBF criou uma comissão para que os clubes da primeira divisão discutam sobre o formato. Aqui de Minas, o Galo sentará à mesa. Já o Cruzeiro, não. Estranho? Além do formato, os clubes também debaterão uma nova divisão dos recursos repassados pela televisão. Caso a mudança seja oficializada, vale lembrar que a CBF teria que desrespeitar o artigo 8 do Estatuto de Defesa do Torcedor, que diz que em pelo menos uma competição nacional, todas as partidas sejam conhecidas antes do torneio. Mas e aí, gente? Valeria a pena para o futebol brasileiro mais um campeonato com o mata-mata? E você pode, a vitória te espera. O mundo vibra com o grito da galera. Aline Azevedo, para a Rádio FMG Educativa. Futebol. Tá aí a matéria de Aline Azevedo sobre o mata-mata pontos corridos. Sim, Inês. Se o Campeonato Brasileiro passar para mata-mata, a Copa do Brasil vai passar para pontos corridos? Pode ser, né? Quem sabe, né? Os dois se invertem. E aí, pessoal, pra vocês, Sara, pra você, qual que é a melhor fórmula do Campeonato Brasileiro? Eu gosto de mata-mata, né? Mas assim, não sei se talvez pontos corridos seja uma coisa mais justa, né? Com a campanha dos times, mas não sei. Eu curto mesmo mata-mata. Pra mim podia voltar pro mata-mata. E aí, professor Varley? Bem, o sistema de pontos corridos é o mais justo e o que é utilizado por grande parte das competições europeias. Eu particularmente prefiro o sistema de pontos corridos. Luciano, que acabou de adentrar aqui os nossos estúdios, já chega respondendo aí na lata, mata-mata ou pontos corridos? Axé pra quem é de axé, gente. Beijo, Lu, beijo, Mira, Santa Luzia é nóis. Então, cara, cortina de fumaça. Pra mim é pura cortina de fumaça. É uma possibilidade de esconder incompetência de dirigente, né? E esconder o ponto mais importante, que é o quê? Que é o modo como a grana é distribuída no futebol brasileiro, né? Então, assim, pontos corridos, mata-mata, é melhor, é pior, e aí, como é que acontece? A ideia era ter uma liga forte, uma liga bem estruturada e tal, e que os dirigentes também começassem, né? O pessoal do Grêmio tá lá chorando, reclamando, mas pagam carérrimos por um cara igual o Kleber Gladiador, que já tá sem jogar não sei quanto tempo, tem formado elencos carérrimos e não tem conseguido nada, e agora quer jogar a culpa nisso, né? Enquanto o Cruzeiro tem trabalhado super bem, muito bem, o Atlético conseguiu estruturar nos últimos anos um grupo mais forte e tal, e já tem a Copa do Brasil. Qual é a necessidade de se estruturar mais um campeonato de mata-mata? Mas existem mais jogos decisivos e tal, não sei o que. Pra mim é mera cortina de fumaça para esconder o erro de quem tá errado e continuar deixando o poder na mão de quem tá, que a gente sabe muito bem na mão de quem tá. Então, essa é a grande questão. Bom, no meu ponto de vista, né, gente? Por favor. O ponto central é que a distribuição de recursos, ela é muito diferente, por exemplo, quando você pega a Champions League, né? Então, na Europa se valoriza a meritocracia de como você terminou a competição anterior. Então, existe uma parte do recurso que ela é dividida igual entre os clubes, uma segunda parte pela produtividade na competição do ano anterior, uma terceira parte pelo número de jogos transmitidos e uma quarta etapa dessa verba vem em função dos direitos televisivos. Aqui no Brasil não, cada clube negocia pessoalmente com a emissora detentora dos direitos e isso acaba tornando esse processo muito desigual do ponto de vista de formação de elencos. E aí tem uma outra questão que não dá pra gente esquecer. Semana passada a gente conversou sobre isso em relação aos clássicos, né? Que falta um melhor trâmite, né, entre dirigentes, né? E eu me lembro do Zezé Perrella
ironizando, mas ele tinha razão. Quando o Atlético caiu, ele dizia, assim fica difícil negociar, porque o Atlético não tá aqui, o Atlético tá na segunda divisão. Lógico que tinha um quê de ironia, mas ele tinha razão quando ele lembrava isso. Então fica difícil negociar de forma separada, e daqui a pouco nós vamos ter Flamengo e Corinthians num patamar muito alto, e os outros times ali, uma vez ou outra e tal. Então, se isso não for observado, eu acho que a melhor forma é aquela utilizada na NBA. O time que tem o melhor desempenho, olha só que louco, o time que tem o menor desempenho no ano anterior, ele recebe maior investimento, no sentido de que de que essa franquia, né, porque eles trabalham em franquia, ela seja mais fortalecida para poder voltar no outro ano mais forte. É uma outra possibilidade, além dessa que o Varley, né? Dessa que o Varley apresentou aqui, que também seria uma outra possibilidade interessante, mas enfim, nenhuma coisa nem outra acontece aqui. Tá certo, pessoal, agora 6 horas 21 minutos, vamos seguindo. Hat-trick. Vamos que vamos. Bom, tá na hora do nosso artilheiro Anderson Cunha. O que você trouxe pra gente, Anderson? Pois é, Rafa, hoje eu trouxe 3 assuntos. O primeiro tem que ser o Lionel Records, né? Eu fiquei um ano afastado do programa. Uma das últimas coisas foi falando sobre os recordes do Messi. Volta e continua os recordes do Messi. Eu sempre trago, né, essa coisa de coisa. Realmente é um jogador fenomenal e tal, mas é pra gente ter elementos, né, pra gente ir analisando o desempenho, né, tanto do Messi quanto do Cristiano Ronaldo. Nesse domingo, 6-1, o Barcelona em cima do Raio Vallecano, 3 gols de novo do Messi. Mais um hat-trick, né, e eu teria que trazer mesmo, que é o nosso tema. E ele agora bateu 2 marcas. Ele agora é o jogador de um clube espanhol com o maior número de hat-tricks, tem 32. Bateu a marca de um jogador basco chamado Telmo Zarra, lá da década de 1940, 50. E ele já tinha batido um recorde desse Zarra, que é o recorde de maior artilheiro da história do campeonato espanhol. Ele agora está com 273 gols e o Zarra já ficou lá para trás com 251. E a outra marca, que é o jogador que tem maior hat-tricks na liga, né, espanhola. Ele superou, é lógico, o Cristiano Ronaldo, que estava à frente dele. Estava igual, né? Eles estavam iguais. O Messi está com 24, o Cristiano Ronaldo com 23. O Cristiano Ronaldo ainda tem uma vantagem ao longo da carreira, né? Porque o Cristiano Ronaldo jogou em Portugal, na Inglaterra e tal, então ele tem mais hat-tricks que o Messi. Mas na liga, ele passou. Mas a disputa continua, porque os dois estão aí firme e forte brigando, né? Eu acho que a grande chama, né? Um põe fogo no outro, né? E, o Anderson, antes de você passar, tem uma cena linda, depois do Bola de Ouro. O filho do Cristiano Ronaldo é muito fã do Messi. Exato. E aí eles encontram, e aí o Cristiano diz assim, aí, você é fã do Messi, vai lá, mexe com ele. Aí ele fica todo envergonhado, assim. Tá? E isso é muito legal para mostrar qual que é o lugar dessa rivalidade deles, sim, assim, sim, né? Isso é muito bacana. Sim. E que ela continue, por favor. Não, lógico, isso é bom, eu acho que futebol. E assim, registrando também que o Messi, além de tudo, é recordista em assistências também na Liga, né? Superou, nesse caso, o Figo. Tem 106 assistências que resultaram em gol. Então, além dos 273 gols, ele ainda tem mais 106 assistências. São números absurdos mesmo. É lógico que ele joga no clube há muitos anos, mas mesmo assim, né? Haja Túlio Maravilha, né? Bom, o outro tema que eu trouxe... Anderson, só pra... Antes de você passar pro próximo tema, um que eu lembrei aqui, que outra coisa que o Cristiano Ronaldo e o Messi brigam é pela artilharia da Liga dos Campeões, né? De maior artilheiro. Né? O Messi era o primeiro, né, com 75 gols, e ontem o Cristiano Ronaldo empatou. Exatamente. Né? Ele fez 2 gols na partida de ontem contra o Schalke 04, e agora os dois estão empatados com 75 gols. Né? O Messi tem outros números. O Messi que eu também trouxe, a 6ª temporada consecutiva que o Messi faz mais de 40 gols na temporada. Já está com 41. Sim. Bom, mas aí vai, né? Agora, não sei se vocês conhecem o time mais gentil do planeta. Eu trouxe, não é, a América é um time simpático, né? Mas gentil não. Bom, a cidade paulista lá de Osasco, né, tem um time que consegue superar o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern de Munique, entre outros, né? Segundo o Footstats, né, que é
é uma empresa de estatística, né, uma das maiores da América Latina. O Grêmio Osasco Audax tem impressionante, até brinquei aqui, média de 8,9 faltas por jogo. Quer dizer, é um time super fair play, né? Só que aí a gente tem que relativizar em 8 partidas, né? O Campeonato Paulista está bem no início, então em 8 partidas ele tem essa média espetacular que é maior do que os times que lideram, né, essa coisa do fair play na Espanha, Alemanha, Itália e Inglaterra. Só para vocês terem uma ideia, o Barcelona é a equipe com o maior fair play lá no espanhol, com 9,8 faltas por jogo. E aí é bom registrar que na Europa os campeonatos já estão quase no final, né? Já estão bem adiantados para o final. No inglês é o Cardiff, com 9,1. No alemão o Bayer, com 10,9. No italiano o Empoli, com 13,4. É lógico que o italiano sempre teria uma maior média de faltas, né? Agora, o único indisciplinado, a curiosidade é essa, o indisciplinado do time é o técnico, que no último final de semana foi expulso porque proferiu alguns palavrões lá pro juiz da partida, né? Fernando Diniz jogou no Cruzeiro, não jogou? Oi? Fernando Diniz, não me lembro. Jogou no Cruzeiro. Foi no Cruzeiro, né? Pois eu lembro do Corinthians e Palmeiras. Eu tô falando super bem dele, pelo modo como ele trabalha com... o registro é isso, o técnico que falou os palavrões é o Fernando Diniz, exatamente. Agora o último, né, aproveitando a presença aqui do Varley, né, e mandando um abraço pro filho do Ricardo, como é que ele chama? Hã? O filho do Silvio, Ricardo? Plínio? É o Plínio Ricardo, é verdade. Nosso treinador, o Plínio né? Ricardo, né? Que está investindo na carreira de treinador. Eu trouxe aqui uma curiosidade que dizem que o Marcelo Oliveira tem atualmente o maior salário do futebol. Eu não sei não, né? Porque o Tite tá com um padrão europeu no Corinthians, né? Eu não sei o salário do Tite, né? Essas coisas a gente nunca... Mas supondo que o maior salário seja do Marcelo, de 600 mil, ano passado eu consegui localizar uma das avaliações de quanto ganhavam os treinadores no Brasil em outubro. E o Abel, na época no Inter, o Mano no Corinthians e o Muricy no São Paulo ganhavam em torno de 500 mil reais por mês, ou seja, 6,5 milhões de reais por ano. Um absurdo, né? Então, aí só pra gente conferir, aí quando eu fui lá, eu falei assim, não, peraí, como é que deve ser isso na Europa? É lógico que a gente tem que abstrair, a gente não pode entrar na questão de economia, esse negócio de futebol é uma coisa, é um samba do crioulo do olho, né? A economia do modo geral, mas o que o futebol movimenta. Aí eu fui lá pegar uma mixaria em relação aos 39 a 40 milhões que recebe por ano, né, o Guardiola e o Mourinho, né, em torno de 35, 34 milhões de reais. E o Wenger, que está lá mais de 20 anos, né, no Arsenal, ou há 20 anos no Arsenal, 27 milhões. Então, quer dizer, é lógico que, dadas as devidas proporções, aos investimentos, até essas questões mesmo que o Varley levantou aqui, né, o clube pode pagar isso por um treinador, né? Isso aí, também se a gente entrar no valor dos jogadores, aí passa de 100 milhões, 200 milhões, aí é uma coisa absurda, né? Mas eu trouxe só como curiosidade, né? Lógico que 500 mil no Brasil é um bom salário, né? Eu acho que sim, né, Varley? Sim, claro. Eu acho que tem preparador físico que ganha isso, não tem? Não. Tá longe, né? Tá um pouco distante. Valeu, Anderson, pelo hat-trick de hoje. Só antes da gente terminar o primeiro bloco do Óbvio, registrando aqui a participação do Thiago Costa, né, que é o coordenador do museu aqui do Mineirão, né, que já participou com a gente aqui algumas vezes. Ele participou aqui no Twitter do Óbvio Ululante, falando que está ligado com a gente. Valeu, Thiago, um abraço e vamos convidá-lo, né, para participar com a gente aqui esse ano. Agora, 6h29, vamos para um rápido intervalo. Já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Desliga não. Óbvio Ululante, porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Gilberto Abramo, deputado estadual. Aspiramos por mudanças verdadeiras que considerem a nossa realidade e que venham ao encontro dos nossos anseios. Todos nós sabemos o potencial do nosso país e acreditamos que é possível a transformação para um futuro melhor. Feliz é o PRB. Sabe por quê? Porque é o partido que mais cresce no Brasil. PRB, Partido Republicano Brasileiro.
Você está ouvindo Óbvio Ululante, porque no futebol, Blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. De volta com Óbvio Ululante aqui na Rádio FMG Educativa. Fique ligado com a gente, 104,5 FM. Agora é 6h30. 1900 e bolinha. E aí, Sara, o que você trouxe pra gente, preparou pro Óbvio de hoje? Então, Rafa, primeiro eu queria consertar aqui um erro no futebol e arte, antes que Silvio me brigue comigo, ou brigue menos, né? Na verdade, o meio-campista tcheco que deu a vitória à seleção, né, que dá o nome da revista Panenka, chama Antonin Panenka, e não Antônio, como eu havia dito. Bom, tá perdoado, né? Tá perdoado, né? Tomara que o chefe perdoe, né? O tcheco Ela traduziu, né? Porque eu já facilitei para o ouvinte, né? Mas como eu sei que meu querido orientador não vai ler desse O tcheco tá um pouquinho longe do português, né? Tem algumas diferenças, né? Então tá perdoado. Então vamos de bolinha, né? Então, o 1900 Bolinha de hoje, ele vai nas primeiras décadas de existência do futebol em Belo Horizonte, né, para testar que esse esporte, né, tão logo a cidade foi criada, já se tornou uma mania e uma paixão, né, a ponto até de incomodar a parte da população. Né, como a gente sabe, Belo Horizonte foi fundada em 1897 e, de acordo com registros históricos, né, que a gente vem estudando, a prática do futebol começou a ser difundida em 1904, apenas 7 anos depois, né, da criação do município. Em meio a entusiasmadas notícias sobre o crescimento de adeptos ao jogo de chutes, como era chamado na época, algumas críticas sobre a predominância desse esporte figuravam bastante nos periódicos. Aí no ano de 1913, né, tem uma publicação da revista Vita, que era uma importante revista que circulava na época, né, bastante ilustrativa e bastante famosa naquele contexto, que reforçava a febre do futebol em Belo Horizonte. Então, abre aspas. É deveras difícil a tarefa de escrever sobre esporte em Belo Horizonte. O turf não existe. A natação e o rowing, que é a canoagem, não podem existir. O tênis é desconhecido. Aqui, desde que se fala em esporte, entende-se que se quer dizer futebol. Essas duas palavras tornaram sinônimas. Todas as nossas sociedades esportivas cultivam exclusivamente o futebol. E isso é triste. Nas nossas condições atuais, vários outros gêneros de esporte podiam desenvolver-se paralelamente a esse tão querido futebol. Se a natação e a canoagem não são, por natureza, interditos, se o surf dificilmente se poderá praticar aqui, o tênis, o ciclismo, o cricket, a patinação e diversas outras espécies poderiam tomar largo incremento. Lá está, por exemplo, o rink recentemente construído na Praça da Liberdade, quase sempre vazio. Por quê? As nossas sociedades esportivas cumprem terminar com esse estado de coisas, né, português da época. Um pouco de boa vontade, muito se há de fazer, com sensível benefício para a capital. Então tá aí uma reportagem criticando, né, que era só o futebol, né, e não se havia espaço para outros esportes na época. E aí, pegando uma reportagem do Estado de Minas, né, de 1930, né, também a gente verificou, né, essa predominância do esporte, essa mania, né, a tal ponto deles escreverem assim. O ano de 1929 acabou sem uma partida sensacional de futebol. E Belo Horizonte inteirinha, que não esconde a sua preferência escandalosa pelo emocionante esporte, ficou triste com essa falha. A gente só via o pessoal queixando-se pelas ruas. O que é que eu vou fazer para encher esse domingo? Passear no parque? Tem muita poeira. Ir à matinê? Morre-se abafado lá dentro. E ninguém achava o que fazer. Então tá aí o 1900 Bolinha mostrando como que o futebol, ele praticamente vira uma mania logo no inicinho mesmo da construção da capital, né? E é isso. Valeu, Sara. Valeu aí pelo 1900 Bolinha de hoje, né? Sempre com coisas legais, né, que você e o Gino trazem pra gente. Muito interessante esse quadro. Agora, 6h34. Agora a gente vai bater um papo, né, com o professor Varley Costa, que está aqui com a gente, porque no chamado futebol moderno, além da tática e da técnica, outro fator se tornou primordial: a preparação física. Por isso, segundo o FMG Science Soccer, vai discutir o controle do treinamento no futebol moderno, aspectos fisiológicos. E para falar mais sobre o evento, nós vamos conversar agora com o organizador, o professor Dr. Varley Costa. Professor, muito obrigado, né, pela sua participação aqui com a gente. E para começar, né, fala pra gente o que será discutido nesse evento, né, quem que serão os palestrantes. Obrigado pelo convite, né, um prazer estar falando aqui com todos os ouvintes do programa. Bem, esse evento é um evento que ele tem uma característica muito particular, né? Nós estamos convidando os fisiologistas de Cruzeiro e Atlético, né, que na temporada de 2014
conseguiram conduzir de uma forma muito brilhante, em conjunto com a comissão técnica, o trabalho nessas duas equipes, né? Quem milita no futebol, quem já esteve dentro do ambiente do futebol, sabe que se disputar 5 competições no ano, com um grupo de atletas entre 30 e 32 atletas, com diferentes idades, com diferentes níveis de treinabilidade, exige uma certa química, um certo controle dessas cargas de treino para que você consiga chegar na reta final dessas competições bem. E Cruzeiro e Atlético ano passado chegaram com muita propriedade, né? As finais da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, se sagrando campeões. Então o evento, o foco central dele é esse, é discutir não só a temporada de 2014, esse case de sucesso, mas também a temporada de 2015, né? Tanto Cruzeiro quanto Atlético também participando da Libertadores. Tem problemas em função da renovação de elenco, de algumas questões de ordem econômica que acabaram fazendo com que tanto Cruzeiro quanto Atlético perdessem seus principais atletas. Tem atletas chegando, né, numa perspectiva, jogadores estrangeiros que não estão adaptados à realidade do futebol brasileiro. E a gente traz esses profissionais que, cabe ressaltar, que são formados na Escola de Educação Física da UFMG, né, são ex-alunos da UFMG, que se destacaram e que hoje estão à frente da preparação física e do controle de carga desses clubes, que é o professor Roberto Chiari e o professor Eduardo Pimenta. Sim. Professor, muito se fala, né, da fisiologia, né? O que seria a fisiologia no futebol? Hoje no futebol o controle ele não está muito enlatado em caixinhas, né? A gente fala muito do controle de carga, né? Então o controle de carga, muitas vezes você tem um atleta que o problema dele não é físico, ele precisa de uma recuperação psicológica porque ele está vivendo um mau momento na família em função de uma doença de um filho, né? Então hoje os fisiologistas, eles têm que ter conhecimento tanto na área física, quanto na área técnica, quanto na área tática, quanto na área psicológica. Então, por exemplo, determinado atleta, por cumprir uma função tática durante um jogo, ele acaba percorrendo uma maior distância e se desgastando mais do que um atleta que teoricamente atua na beirada do campo. Então, o controle hoje da carga, ele é fundamental, mas a fisiologia do exercício, ela busca explicar esses processos no ambiente do futebol, especificamente do futebol. Sim, e também está muito ligado também à prevenção, né, de lesões também dos atletas. Esse é o grande segredo hoje no calendário brasileiro, que se joga quarta e sábado ou domingo e quinta. Jogar em alto nível exige uma recuperação de qualidade. Então, os clubes hoje que se atentam para o pós-jogo, que seria os atletas voltarem para o centro de treinamento, comerem bem, dormirem bem, terem um processo de recuperação controlado, monitorado individualmente, esses clubes saem na frente. Não é à toa que Cruzeiro e Atlético, pela estrutura que tem, acabam, mesmo tendo menor investimento para a contratação de atletas, está aí sempre disputando nas cabeças dos campeonatos. E o Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma grandíssima dificuldade, porque falta essa estrutura, né, professor? Os clubes do Rio, eles começam a se mobilizar nesse sentido, né? Esse foi um movimento que surgiu muito forte no estado de São Paulo, né? E os clubes do Rio agora já perceberam que, principalmente numa competição de pontos corridos, tá ficando difícil para Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo chegarem. Por quê? Porque não tem boas condições de trabalho. E o atleta de futebol hoje também, ele está muito consciente desse processo, que não adianta ele ir para um clube ganhando um bom salário se ele não vai ter condições ótimas de trabalho. Então ele opta, por exemplo, por um estado como é Minas Gerais, que na década de 80, na década de 90, o atleta preferia jogar o Campeonato Carioca no Rio, e ele vem para Belo Horizonte. Então o Atlético Cruzeiro hoje tem essa possibilidade de estar trazendo atletas de ponta em função dessa estrutura que foi montada nos clubes. Sim, e professor, às vezes a gente joga muita culpa, né, ou a vitória ou da derrota, né, em cima da preparação física. Ela pode influir tanto assim no jogo, né? Você acha que um time pode ser campeão pela preparação física ou vencer no jogo, né? Não, no alto nível de rendimento não. Quando você pega, por exemplo, uma Copa do Mundo, ou você pega uma Champions League, ou um Campeonato Brasileiro, onde tem 7, 8 equipes em condição de ganhar, não. O que eu brinco é o seguinte, não existe mais cego na preparação física. O cara que trabalha lá na Chapecoense, que é um clube pequeno que disputa a Série A, ele é um profissional qualificado. O que se tem é uma menor ou uma maior qualidade técnica dos jogadores, né? Então, assim, a preparação física hoje, ela é como se fosse o arroz com feijão. É o básico, todas as equipes têm. O que muitas das vezes o clube não tem é reposição. E por isso da importância de um elenco qualificado.
Então, muitas das vezes, você tem um camisa 10 que está fadigado, mas você não consegue tirá-lo da partida seguinte porque você não tem um reserva à altura. Então, esse é um problema que os clubes menores, que têm um menor potencial de investimento, enfrentam. E assim, hoje em dia o senhor já vê uma valorização do profissional da preparação física nos clubes? Os dirigentes começaram a entender disso, né? Nós estávamos discutindo até aqui em off, né? A criação das comissões permanentes na preparação física, né? Hoje você chega tanto em Cruzeiro, Atlético e América, eles têm profissionais do próprio clube que ficam ali por 10, 12 anos. Por exemplo, o Roberto Chiari já tem mais de 10 anos que ele trabalha na fisiologia do Atlético. O próprio Eduardo Pimenta já tem um bom tempo que ele está à frente do departamento de fisiologia do Cruzeiro. E a ideia de trazer esses profissionais é eles poderem transmitir não só para os alunos, mas para o público amante do futebol, esse dia a dia do clube, como que eles fazem esse controle, como que eles trabalham essas relações. Agora são 6h41, esse é o Óbvio Ululante pela rádio UFMG Educativa e nós estamos conversando com o professor Dr. Varley Costa sobre o segundo UFMG Science Soccer. Professor, e aparece muito assim essa discussão, né, em relação à preparação física. Como será esse evento, né, que será discutido esse tema? É comumente discutido nas universidades ou ainda falta mais esse espaço para falar sobre isso? Na universidade, sim. Existem cadeiras, disciplinas que se tocam nesse assunto, tanto nas disciplinas de futebol quanto nas disciplinas de fisiologia. Mas o que acontece? A preparação física, por exemplo, da Caldense, que disputa o Campeonato Mineiro, ela segue uma lógica diferente dos clubes da capital. Então, por exemplo, a Caldense, ela volta outubro, novembro, ela já define o elenco que vai disputar o Mineiro. Então ela tem 90 dias para se preparar, um clube organizado do interior, né, para disputar o Mineiro. Então, muitas das vezes você vê uma equipe competitiva no início da competição, um campeonato de tiro curto, como é o Campeonato Mineiro. Por quê? Porque o preparador físico entende qual estratégia é a mais adequada para que essa equipe não caia. Um exemplo, estou citando um exemplo clássico. E aqueles clubes que demoram um pouco mais do interior para se organizar, eles acabam sofrendo por isso, porque se apresentam junto com os grandes, e aí a qualidade técnica, a qualidade tática, a qualidade de infraestrutura acaba pesando. Então são caminhos diferentes. Sim. Professor, uma coisa que você citou no começo da entrevista ainda, sobre essa questão de estrangeiros, né, que chegaram tanto em Atlético quanto em Cruzeiro, e muitas vezes a gente ouve falar que a preparação física no Uruguai é diferente, na Argentina é diferente. O senhor já teve algum contato com a preparação física desses lugares? Realmente é diferente? Eu tenho muitos alunos que trabalham fora, ex-alunos, né, hoje profissionais que trabalham em clubes do exterior, não só na América do Sul, mas também no Catar, na Europa. E eu posso te dizer o seguinte, os profissionais formados no Brasil são de excelente qualidade na área da preparação física. Grande parte desses profissionais, tanto é que são importados. O que se modifica um pouco é em função do calendário competitivo. Porque, por exemplo, se você joga domingo e quarta, você tem alguns problemas na montagem da programação do dia a dia. Então esse é um fator que pesa muito. E outras questões, por exemplo, climáticas. Você trabalha no Oriente Médio, você treina 9, 10 horas da noite, você tem um volume menor de treino físico para não causar desgaste a esses atletas. Então, assim, existem diferenças, mas os profissionais brasileiros são muito bem qualificados nesse sentido. Talvez não estão nas grandes ligas, não pelo fator da qualidade profissional, mas por não dominar o idioma. Grande parte desses profissionais não ficam por não dominar o idioma. Sim. Professor, muito obrigado, né, pela entrevista. Para a gente finalizar, amanhã as inscrições podem ser feitas até amanhã ainda, né, para o evento. Foi um prazer estar aqui falando com vocês, né? As inscrições, nós ainda temos um número pequeno de inscrições, o evento é um sucesso, né? Nós já estamos com 80% das vagas já ocupadas e ainda há tempo. Quem quiser acompanhar um pouco, debater um pouco dessa preparação física dos clubes, saber como que isso funciona numa grande equipe de futebol, basta entrar no site www.cursoseventosufmg.br ou fazer um contato com a gente no 3409-2331. Luciano? E só uma coisa, cara, fisiologia do exercício, fisiologia é difícil demais, mas é lindo, cara, é lindo demais. E um salve pro professor Luciano Prado, cara, que é professorzaço, assim, foi muito legal ser aluno dele na época lá da graduação, só isso.
Valeu, Luciano, valeu, professor. E nós acabamos de conversar, né, com o professor Dr. Varley Costa. Ele falou sobre o segundo UFMG Science Soccer, que ocorre sexta-feira na Escola de Educação Física da UFMG. As inscrições, né, para participar do evento podem ser feitas até amanhã no site da Fundep, www.cursoseeventos.ufmg.br. Para outras informações, ligue para 3409-2314 ou 3409-2331. Agora, 6h45, um rápido intervalo, já estamos de volta. Desliga não, desliga não, desliga não, desliga Óbvio Lulante, porque no futebol, blá 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 blá. nada é tão óbvio assim. Carlos Henrique, deputado estadual. O PRB tem crescido em Minas e no Brasil, movido pela dedicação e comprometimento com as causas que a população mais exige: ética, transparência, coragem, respeito e dedicação ao bem comum. Valores e qualidades indispensáveis àqueles que exercem funções representativas. Felice ao PRB e nos ajude a construir uma sociedade mais justa e fraterna. PRB, Partido Republicano Brasileiro. Você está ouvindo... Óbvio Lulante, porque no futebol, Blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. De volta para o terceiro bloco do Óbvio Ululante. Fique com a gente pelo www.fmg.br/rádio. E Felipe Assunção está de volta com mais uma criação sonora. Charge sonora. O som da imagem e a imagem do som. Olá, olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma emocionante transmissão do Campeonato Mineiro 2015. E hoje temos o clássico das multidões. Quer dizer, o clássico com alguns torcedores do time que não é o da casa. É jogo decisivo que vai garantir o primeiro colocado do Campeonato Mineiro. Os times já estão em campo e o juiz está pronto para iniciar a partida. E começa o jogo. De um lado, o time dos desentrosados e do outro, o time dos desfalques. E rola a bola no Mineirão. Charge sonora. O som da imagem e a imagem do som. Ô Sara, lá pelo lado do América não tem nada disso, né? Lá tá tudo bem. Ou, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, tá mais ou menos, porque agora deu uma estagnada. 2 jogos sem marcar gols, hein? Pois é, tá sentindo falta do Mancini. Pois é, né? O Mancini tá lesionado. Eu não esperava que eu fosse dizer isso, mas tem que assumir que o Mancini tá fazendo falta. Sei que corneta o Mancini aqui, né? Pois é, e o América tem que ficar atento, porque o Mancini já não é nenhum garoto, precisa colocar alguém ali pra, né, quando precisar, assumir, né, de maneira eficaz, porque o time tá, acho que os meninos estão um pouco ansiosos, assim, pelo que eu tenho visto, né, lá na frente, e não estão conseguindo concluir as jogadas, né, pra tá pecando muito nas finalizações. Mas hoje, né, vamos jogar lá no Independência, nossa casa, né, deixa claro que é a nossa casa. Eu falei isso à toa. E então vamos ver se consegue recuperar, né, vamos ver. E é daqui a pouquinho, né? O jogo 7h30 da noite. América e Mamoré. O Mamoré que tá mal no Campeonato Mineiro. Espero que continue, né? É o pelo vice-lanterna. Malmoré, né? Até hoje. É o Malmoré do Campeonato Mineiro. É o vice-lanterna da competição. Então A alegria dos torcedores da URT, né? Pois é, né? Atualmente está sendo sim. É uma boa chance do América voltar a vencer, né? E vale falar aqui também que o melhor lateral do mundo, né? O lateral direito do mundo, Danilo, vai estar sendo vendido aí pro Real Madrid. Pois é, ô Sari, deve sobrar uma grana pro América, né? Tomara, a gente sempre precisa de dinheiro, né? O Danilo aí que está sendo ventilado por ser vendido pro Real Madrid por 30 milhões de euros, né? Então, o América que é o clube formador né, do Danilo. E ele deu um susto esse Sim, dia, no jogo de ontem. Desmaiou, ele acabou saindo desacordado da partida. Mas aí vai ser uma boa notícia pro América.
E aí o provável coelho, né, pra daqui a pouco, Sara, com o João Ricardo no gol, Robertinho, Wesley Matos, Anderson Conceição e Brian, Thiago Santos, Leandro Guerreiro, e aí pro lugar do Mancini, ou o Pedrinho, né, que vem jogando, ou também o Renato Silva, pode entrar aí no meio campo, Felipe Amorim e Dinei, ou então o Bruno Sávio, e lá no ataque o Rodrigo Silva. É o que o América tem, né, de melhor nesse momento. Agora é isso, né, tem que jogar com o que tem, mas eu acho que é um bom time, pelo menos, principalmente na frente, só precisa segurar um pouco a ansiedade e concentrar pra marcar. Tá ok, Sara. Agora 6 horas 50 minutos. Hora de falar do Atlético. O Atlético que só joga amanhã, né, na rodada do Campeonato Mineiro. Me foi passada agora há pouco, né, pelo nosso repórter Denis Marco, a lista de relacionados para a partida do Atlético. E Luciano, o Lucas Prato tá fora, viu? Ele ainda não foi relacionado, ele que tá voltando aí, né, mas vai ficar pro jogo da Libertadores semana que vem. É isso que o professor acabou de lembrar aqui agora, né? Essa questão da adaptação de um jogador que vem de um lugar diferente, né? Sim. Então tem muita gente cobrando ele, o Cárdenas, por exemplo. Mas... o Levir tem batido nessa tecla, né? Que o Cárdenas ele ainda tá se adaptando, que é difícil para ele. Isso, exatamente. E é engraçado, né, até pro professor também, como que alguns jogadores parecem que têm mais facilidade, né, para se adaptar ao futebol brasileiro, outros, né, já tem mais dificuldade. E quem também tá na transição, né, final para voltar é o Marcos Rocha, também o lateral direito do Atlético, mas o foco mesmo é esse jogo da semana que vem na Libertadores. Esse faz falta, Marcos Rocha, viu? É incrível como um lateral ele consegue manter uma média tão interessante ao longo de 4, 5 anos, né? Vai. Então, que tá bem assim, né? Desde ali da época do América ali, que ele jogou bem ali, foi lá que ele teve super bem, né? E mantendo, ele faz muita falta, assim. Agora é ver aí como é que vai ser esse encontro aí contra a Caldense aí, vamos ver. Provavelmente deve ser o mesmo time que entrou em campo, né, contra o Cruzeiro. Você gostou daquele time, Luciano? Então, cara, por incrível que pareça, eu achei interessante, assim. Eu gostei muito do Danilo Pires, assim. Achei que ele entrou bem, né, fazendo ali o lado direito do ataque ali, né, do meio. E o Rafael Carioca ali também, né? Gostei muito ali aquela dupla de meio ali, né? Mas, enfim, é algo ainda que tá muito no início, enfim, a gente não tem muito pra falar sobre, assim, né? O Atlético, o provável galo, né, pra amanhã, com Vitor, Patrick, Gemerson, Ed Carlos e Douglas Santos, Leandro Donizete, Rafael Carioca, Luan e Cezinha, Dodô e Carlos. Lembrando que Caldense e Atlético jogam amanhã, 7h30 da noite, em Poços de Caldas, lá no estádio Ronaldão, né? O Atlético aí tentando, buscando ainda, né, a liderança do Campeonato Mineiro. Agora 6 horas 52 minutos. Dizem que somos loucos da cabeça. Amamos o Cruzeiro. Hora de falar da Raposa e o Cruzeiro que entra em campo hoje, hein, Anderson? Cruzeiro com um mistão quente pra cima lá do Vila Nova. E com pagador de mico, mas hoje não é contra o Atlético, então o Fábio hoje ele não tem que pagar mico, não. É um excepcional goleiro, mas escolhe logo o Galo pra pagar mico, vou te falar. Muitos jogadores poupados, né? E eu acho que o destaque aí é a volta do Ceará, né? Um jogador que é o primeiro jogo dele na temporada, né? Bom tempo sem jogar. Também já é um cara mais velho, né? Então, a preparação física teve um pouco mais cuidado com ele, né? Pra volta. E ano passado ele acabou jogando um número elevado, né? De partidas. Sim. E aí o provável Cruzeiro, né? Pra hoje à noite com Fábio, Ceará, Léo, Bruno Rodrigues, Gilson, William Farias, Henrique, Marquinhos, De Arrascaeta e Alisson, Leandro Damião lá no ataque. Um bom time, André? Pois é, o De Arrascaeta, que eu acho que é um dos caras também, que eu acho que estão depositando um peso demais nas costas do cara, que tem só 20 anos, né? Muito jovem. E ainda passa por esse período de adaptação, né? Sim. E o Damião que tá indo, né? Pelo menos. É um jogador que chegou aí, o pessoal desconfiando bastante, mas ele vai fazendo seus golzinhos, né? O artilheiro eu acho aquele estilo dele de jogo muito feio, sabe? Assim, mas que tem funcionado pro Cruzeiro. Agora, eu vou dizer um negócio, cara. Como eu gosto desse Marquinhos, viu, bicho? Eu queria demais ele nesse time do Atlético. Ele é muito como ele é muito aplicado.
ele jogou o tempo todo, cara, assim, muito forte, vigoroso e tal. É um bom jogador, assim, eu gosto muito dele. Pra muitas pessoas é até o destaque aí do meio ataque aí do Cruzeiro é o Marquinhos, né? Já que o William não vem muito bem. Né? O William, desde que assinou o contrato definitivo, coisas que ele foi vendido, com exceção a partida lá contra o Santos, né? Na Copa do Brasil, eu acho que foram as melhores partidas. Né? Ele sempre se deu muito bem entrando nas partidas, né? Sim, desde que chegou ao Cruzeiro. Sim. Agora, como titular, que depois das saídas do Everton Ribeiro e do Ricardo Goulart... Eu acho que é muito dessa forma, né? A forma de jogar mesmo, né? Com o Goulart e o Ribeiro tinha muita movimentação, ele aparecia mais mesmo. Agora, nesse time de Damião... E tem os meninos bons pra entrar aí. Dourado, Henrique, esse pessoal muito pesadão na frente. Tem os meninos bons aí, esse Judivan, esse Alisson aí, esses meninos encaixarem, vai ser legal o time do Cruzeiro. O Alisson também ainda não se recuperou. Sim, ele tá voltando agora também. Valeu, pessoal, agora 6 horas e 55 minutos, um intervalo bem rápido, já estamos de volta. Desliga não, desliga não, desliga não, desliga óbvio Lulante, porque no futebol blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Caro ouvinte, a Rádio FMG Educativa pede um momento de silêncio para... Às vezes, o silêncio é muito difícil de conseguir. No trânsito, ele depende da cooperação de todos. Tenha paciência, não grite, use a buzina somente se necessário. Respeite o espaço público. Poluição sonora não melhora o trânsito. Respeitar é saber conviver. Fica a dica, o FMG Educativa 104,5. Você está ouvindo... Óbvio Lulante, porque no futebol blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Frase do dia. Vamos lá, Luciano, bem rápido, o que você preparou pra gente? Então, a frase do dia de hoje, cara, ela aconteceu durante o jogo do Liverpool contra o Stoke City, em novembro do ano passado. E as faixas que sempre aparecem, né? Ou para poder santificar ditadores assassinos, como na torcida do Atlético, ou para santificar religiões, como na do Cruzeiro tem acontecido. A torcida do Liverpool, lá naquele setor clássico, né, The Cop, veio com uma faixa maravilhosa, né, que tá até na capa lá do meu Facebook lá, que é o seguinte, abre aspas, 1990, 4 libras, 2000, 24 libras, 2010, 43 libras, 2020, uma interrogação, e aí embaixo vem a frase, let me tell you a history of a poor boy, traduzindo de forma meio caquética, tá, gente? Deixe-me contar uma história de um pobre garoto. E essa frase, ela é um trecho de uma música cantada pela torcida do Liverpool. A música chama Poor Scouser Tommy. E aí é uma música que eles cantam e eles chamam a atenção para essa questão, né? Desde a década de 60. Desde a década de 60. Tem uma modificação nos anos 80, porque tem uma vitória histórica lá sobre o Everton, né? Então eles incluíram lá o 5-0 no meio da letra, né? Então é legal assim, mesmo. E é um setor assim, mítico, né? Da torcida inglesa, assim. Então é muito legal ver quando as torcidas elas começam, em todos os lugares do mundo, né, começam a chamar a atenção para essa questão do modo como o futebol se organiza, né, na sociedade, enfim. Não é só o Liverpool, acho que o Atlético Cruzeiro tem feito isso também, mas enfim, essa é a frase. Valeu, Luciano, valeu pela frase. Falta 2 minutinhos para 7 horas, bem rápido pra gente encerrar, pessoal. Abraços aí. Muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Vai lá, Sara. Vamos mandar um abraço, como a gente sempre faz, pro pessoal do GFUT, né, que não pôde estar aqui, e especial pro TJ, né, TJ, mandando força aí pra você, que você supere esse momento difícil, né, e que volte rapidinho aqui, que você faz muita falta. Professor Varley, muito obrigado por participar aqui com a gente. Sucesso lá no evento na sexta-feira. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Anderson. Abração pra todo mundo, beijo pra Cássia e Raíssa, né? Valeu, Luciano. Beijo, meninada. Valeu, o óbvio, o Lulante volta na próxima quarta-feira a partir das 7 horas da noite. Eu sou o Rafael Miguel e volto ao longo da programação da Rádio UFMG Educativa. Fique ligado. E a gente termina com camisa 10, Luiz Américo. 10 é a camisa dele. Quem é que vai no lugar dele? Seu Zagallo, a crítica que faço é pura brincadeira.